Mano, finalmente Boku no Hero voltou no modo Skin Dark e o All Might tá tendo um dos momentos mais insanos no anime até agora. Essa oitava temporada gerou um feedback positivo com notas muito altas no My Anime List. Mas será que essa temporada está assim tão absolutíssima? Então vem comigo que hoje vamos fazer react dos 3 primeiros episódios de Boku no Hero e dar minha opinião. Então deixa teu like e me segue o sininho ativado. Então, bora pro vídeo. De início, vamos começar pelo episódio 1. Mano, deixa eu te dizer que esse foi um dos primeiros episódios mais insanos que eu já vi. Eu sei que isso é a continuação da guerra, mas o bagulho já começou com muito sangue nos olhos e com muita pancadaria. Primeiro vamos dar destaque na Mina Invisível e no Aoyama. Praticamente tiveram seu momento de clímax no anime. Ao juntar força, ele conseguiu derrotar o vilão que é praticamente o Hashirama de Boku no Hero por causa da sua habilidade de fazer crescer plantas. Só que o diferencial desse vilão é que suas plantas só brotam quando foram plantadas em carne humana. O seu dano é igual do Almirante Aramaki de One Piece, que ao usar a planta dentro do seu inimigo e praticamente suga a sua vitalidade. E para derrotar esse vilão, Aoyama teve que usar o seu laser para refletir na Mina Invisível e conseguir derrotar esse mesmo vilão. Mas só que teve uma consequência ao fazer isso. Praticamente o laser do Aoyama deixou que a habilidade da Mina Invisível ficasse bugada e dá uma transparência. E para a alegria de muitos fãs, aquele fanservice de qualidade que todo mundo ama, que nem Togeki. Mano, quem assiste Togeki já sabe que tudo naquele anime é muito respeito elevado. Só para quem assiste sabe do que eu falo, tudo que é mina dentro daquele anime tem respeito para carregar um monte de anime harem, ecchi, até anime. Então tenho que falar com o código para não ter problema com a maioria do tube, sei que você me percebem. Depois da luta do Aoyama contra aquele vilão que usa a planta, vem um momento de lamechice e tal, mas isso não demorou tanto e passou de lado. Depois disso, meu amigo, depois disso, houve um momento que todo mundo esperou desde o ano passado. A luta do cara que tem uma armadura e um sonho, o All Might, contra o capeta com brilho, o All for One. Mano, que essa luta foi o GOAT, sério, não tá escrito. Mesmo que o episódio 1 só foi a parte introdutória, mano, o Studio Bonnie sabe dar o gatilho pra você ter um ataque de coração. Quando vem aquele encerramento que todo mundo odeia, o All Might praticamente sabia que ele iria conhecer Moisés caso ele fosse contra o capeta em pessoa, mas o cara foi lá e mostrou como se faz. Que luta insana, mano, mas que luta insana. Vamos admitir que do princípio o All Might estava a levar melhor, sem dúvida alguma. O cara praticamente estava amassando geral com a ajuda da sua Tony Stark, mas só que algo é facto, a máquina nunca vai conseguir bater de frente contra o capeta. O cara é o demônio em pessoa. Se um cara está por cima do Shigaraki em maldade, esse cara é o puro demônio. Mas depois de muita pagadaria, o All Might já estava praticamente em desvantagem. O cara usou muito poder da sua armadura e depois disso veio a coisa que todo mundo ama em Boku no Hero atualmente, o encerramento. Finalmente, depois de uma semana, e que longa uma semana, temos o episódio 2, a continuação. O All Might já era praticamente um caso morto para nós, porque para o cara ainda estava a dar muita vida. Mano, o Studio Bonnie, eu tenho certeza que 40% do seu orçamento foi nessa luta, porque começou um anime assim, mano, não é fácil. Tanto brilho e com uma coreografia assim, não é fácil. Eu sei que essa luta foi muito insana no mangá e todo mundo já estava ansioso como ia ser o pancadão animado, mas até os animes que esbanjam de animação, os caras economizam no princípio para dar o sangue no fim. Por exemplo, Solo Leveling, os caras na sua segunda temporada já tinha muita luta foda, para quem leu o manhwa de antemão já estava preocupado como ia ser a sua segunda temporada. Que passados os episódios temos o Baruka, passados 3 episódios temos o Baran, e depois de luta danada temos o arco da Ilha Shinju, onde ele luta contra o Beru e companhia. Eu sei que os caras entregaram tudo que é luta nesse anime, ou seja, na sua segunda temporada, a luta contra o Baruka foi dado tudo de facto e sem reclamação. Na luta contra o Barão, o Monarca das Chamas Brancas, foi dado tudo também e sem reclamação. Até na luta secundária lá no castelo do Rei Demônio também foi entregado tudo de facto, mesmo sendo só uma luta secundária. Podiam cortar e que ninguém iria dar muita bola, mas deixa-me te dizer algo, que isso foram lutas economizadas para fazer aquela luta que foi um GOAT, que pode dar de novo o prêmio de Anime Award esse ano, que é a luta do Samsung versus o Beru. Mano, aquela luta foi um GOAT, foi que nem o Cristiano Ronaldo, sem brincadeira. Ou seja, a One Pictures, o estúdio responsável pelo anime de Solo Leveling, ele usou todo o seu recurso para dar um final que deixou você com vontade de ver o episódio de novo. Resumindo o resumo, Solo Leveling, que é um anime que tem um orçamento gigante e teve que economizar, imagina Boku no Hero, que perdeu muito do seu público após o seu final bosta. E a propósito, tem um vídeo no canal falando do final bosta e você pode conferir depois desse vídeo, ok? Deixa teu like e me segue para mais. Então, sendo um pouco realista e com a minha vasta experiência sendo nerd de anime, o seu final pode deixar muita gente decepcionada, mas lembro que isso é só uma suposição e nada mais. E outra coisa que eu tive aqui a pesquisar numas fontes que são meio confiáveis e que às vezes acertam muito, é que sua temporada final só irá ter de 11 a 12 episódios, e com o número de páginas adaptadas e as lutas
luta que tenha que ser desenvolvida com muito capricho, porque é sua última temporada final, o mais provável é que as suas lutas serão pouco original, ou seja, terá pouca criatividade para deixar a luta mais curta, adiantar o anime, como fizeram na luta do All Might e tal, mas isso também é só uma suposição e nada a temer, ok? Chocolate preto, não tenha nada a temer, deixa o like e continua assistindo. Passando para a luta, o All Might já estava praticamente acabado, mas o cara ainda jogou a sua última carta, que é um mega raio de luz que só tem feito no All For One, mas só que isso não ajudou muito o All Might, mas só que teve 20% de ajuda para o All Might, porque só obrigou o All For One a usar os poderes aéreos e usar o restart para ficar ainda mais jovem, a se fugir do raio de luz. O plano dos heróis é forçar o All For One a usar o restart até que o cara fica bem jovem, ao ponto de ele chegar na idade do jardim infantil, porque assim ele vai perder o seu juízo como adulto. Mas eu em particular não sei se isso vai adiantar de muito, porque quando a sua história é contada, é nos diz que o cara já capeta desde o ventre, ao ponto de sugar todas as proteínas do seu irmão e fazer com que o seu irmão nasça com corpo fraco, e também a sua própria mãe não escapou disso, porque o cara puxou tanta energia vital da sua mãe ao ponto de ela ir de Comes e Baby e conhecer Moisés. Mas quando estava tudo perdido, o vilão mais herói dos animes, o Fuckstein, consegue paralisar o All For One com a sua habilidade de paralisar tudo caso ele tenha provado o seu sangue. Mas só que o capeta consegue fazer um plano de gênio e sair de lá e mandar o Stein de Comes e Baby e ainda assim roubar a sua habilidade. Agora não sei se chamamos isso de ajuda ou de pedra no caminho, mesmo o Stein ajudando o All Might de ir conhecer Moisés cedo, ainda assim o cara deu uma nova habilidade para o capeta e uma habilidade que é muito roubada mesmo para alguém como o All For One, que te obriga a sangrar obrigatoriamente em tudo que é luta. Mas ainda assim ele evitou que o All For One vai conhecer Moisés muito cedo e tal. Depois de muito papapá, que o All Might é finalmente derrotado. Ele falou no seu subplano que era usar uma bomba para se auto-explodir ele e o capeta e quase forçar ele a se regenerar até o jardim infantil. O All Might estava a ser quase partido ao meio, só que nos momentos de aflição e muita dor veio de uma das entradas que merece já uma edit, ou seja, melhor edit que vai rolar no TikTok, YouTube, eu não sei onde, o deus da morte, da explosão, Dynamite, ou seja, o Bakugou acorda. Dan, 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 dan. E depois disso veio um momento que todos vocês amam, o encerramento. Depois de uma semana, e que longa, uma semana, começa o episódio 3 com a história do All Might mostrando a sua mãe que é uma waifu de respeito. E que respeito, meu povo, respeito, se vocês me entendem. Até foi um momento muito lindo de se ver, mas não era o momento que todo mundo queria ver, mas sim o momento que o deus da morte, da explosão, da Dynamite se levanta como uma fênix. Dan, 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 dan. O cara olha para o Deku, já lhe manda uma mensagem, o cara vem em direção do Deku, o Deku lhe agarra, o Deku lhe bota pro capeta e depois disso vê o momento mais clímax do anime, o famoso Katsu, uma explosão que teve mais cor que o arco-íris. O Bakugou foi muito insano nesse anime e não é de menos que esse episódio recebeu uma nota de 9.8 no My Anime List até o momento da gravação desse vídeo, e assim o Bakugou conseguiu impedir que o All Might conhecesse Moisés muito cedo. Que episódio sensational, meu povo, mas que episódio foi esse? Mano, orçamento foi nessa explosão, sinceramente. Depois dessa toda explosão veio a casa o maior costureiro de Boku no Hero, o cara que pediu o Bakugou que fosse de Comes e Baby, e foi explicado mesmo com a sua alta perfeição na costura dos órgãos do Bakugou, o som do Bakugou ajudou muito para dar aquele boom dentro dele e lhe reanimar. E depois disso o Bakugou entrou no modo flash da Shopee e foi dito que a cada explosão que ele usava o movimento, a dor era equiparado ao inferno. Você entende isso? Ao inferno. Mas o cara usou o movimento para além do limite e por pouco ele foi igual a não aconteceu nada do Zoro. Cara, com a ajuda das explosões foi tão rápido ao ponto de superar o All For One, que podia voar em uma velocidade sônica, e o poder dessa explosão foi para além de tremendo, sem brincadeira, meu povo. Isso fez o All For One recordar do segundo usuário do One For All, que também era muito louco que nem o Bakugou, e pela semelhança que foi apresentado no anime, parece que ele é um descendente distante do Bakugou, e posso afirmar algo e sem medo de errar, essa luta vai ser meio que impossível de superar nessa última temporada. É como pegar 70% de Beru versus Sunjiwo e colocar logo no princípio. Para mim, todo o orçamento desse anime foi nessa luta, porque animar algo assim não é fácil, mesmo que o estúdio Boni seja muito grande em recurso, e tu tem que ter muito contato para se fazer isso. Fazer isso, volto a repetir, não é fácil, e ter contato também é sinônimo de ter dinheiro para conseguir fazer que eles atendam o teu chamado. Então essa luta, se for superado, é porque eles tiveram que usar um orçamento que vai para além de gigante, e fazer isso também
também é meio que arriscado, porque com a perda do seu público através do seu final bosta, e tem vídeo falando sobre isso, depois vai lá assistir, Boku no Hero pode ter uma arrecadação meio que dentro da média e nada muito destrondoso, mas isso também é só uma suposição e nada de levar muito a sério, para não vir me reiterar, quando vir ter um orçamento que vai para além de absurdo ou caso não. Eu sei que Boku no Hero nos seus filmes, anime de TV, os OVA, EVA, não sei lá que, episódios especiais, tem muita qualidade superior, muito acima da média, principalmente nos seus filmes, mas aí já é outro nível mesmo, porque fazer isso no princípio tem que se meter no calibre de outro nível. Então a Aniplex, que normalmente patrocina esse todos os animes, teve que mexer muito da sua carteira para dar coisa desse calibre, mano, Absolute Cinema. Então é isso, rapaziada, esse foi o meu vídeo dando as minhas primeiras impressões e dando o meu ponto de vista sobre o anime de Boku no Hero, e vou passar a fazer o meu react de 3 em 3 episódios, porque tempo, esse momento é a coisa que menos tenho. Mas short sai todos os dias, deixa o teu like, subscreva com o sininho ativado e vê se dá uma olhada no link da descrição, e até o próximo vídeo.